A história da psicanálise e de todas as terapias que vieram dela é bem mais complexa e cheia de reviravoltas do que a gente imagina. É uma história sobre ideias que pareciam ser de ferro, mas que precisaram se adaptar e que, no fim, acabaram se quebrando em 1000 pedaços. Vamos entender essa jornada? E tudo começa aqui, com essa metáfora poderosa do Freud. Lá em 1918, ele usou essa imagem do ouro puro da psicanálise se misturando com o cobre de outras técnicas. Mal sabia ele que essa imagem ia definir por décadas o maior debate dentro do mundo da terapia. Então, para a gente entender essa história, a gente tem que voltar para o começo de tudo, para a visão original do Freud. E olha, era uma visão bem preto no branco. Bem radical, na verdade. Para o Freud, a coisa era simples, sabe? De um lado existia a psicanálise, o ouro puro. A única terapia que ele considerava de verdade, científica, que ia na causa do problema. E do outro lado? Bom, do outro lado ficava todo o resto, que ele jogava numa mesma caixa chamada cobre da sugestão. Para ele, não tinha meio termo. E olha, essa não era só uma opinião do Freud, não. Tinha muita gente influente que levava isso ao pé da letra, como um cara chamado Edward Glover. Ele dizia que qualquer coisinha que não fosse psicanálise pura, no fundo, era só uma sugestão baseada na autoridade do terapeuta. Era um pensamento bem fechado, bem restrito. Tá, mas se a coisa era tão rígida assim, como é que o cenário mudou tanto? A resposta, curiosamente, está do outro lado do oceano. A grande virada aconteceu quando a psicanálise cruzou o Atlântico e chegou nos Estados Unidos. O que aconteceu foi o seguinte: nos Estados Unidos, a psicanálise se aliou à medicina, à psiquiatria, de um jeito que nunca rolou na Europa. E isso mudou tudo. De repente, os psicanalistas estavam tratando de pacientes muito mais graves, gente internada em hospitais. E aquele método clássico, pensado para um tipo específico de paciente, simplesmente não dava conta. A necessidade prática forçou uma adaptação, e foi aí que nasceu a psicoterapia psicanalítica. E só para registrar, grande parte dessa história que a gente está contando vem deste livro, que faz um trabalho incrível de documentar como essas ideias e práticas foram evoluindo com o tempo. Essa adaptação toda nos leva para um segundo momento, ali pela década de 50. Foi uma época em que o pessoal tentou colocar um pouco de ordem na casa, sabe? Criar um tipo de mapa para esse novo território terapêutico que tinha surgido. E o mapa que eles criaram era mais ou menos assim, um espectro. Numa ponta, a terapia de apoio, mais para fortalecer as defesas da pessoa. No meio, a terapia expressiva, para fuçar nos conflitos e buscar insights. E lá na outra ponta, a psicanálise raiz, com o objetivo super ambicioso de reestruturar a personalidade inteira. Só que, claro, nunca é tão simples, né? Logo surgiram dois times. A maioria, que a gente pode chamar de os detalhistas, defendia que essas terapias eram coisas completamente diferentes, com objetivos e técnicas distintas. Já a minoria, a turma do tudo junto e misturado, dizia que no fundo era tudo parte da mesma coisa, só mudava a intensidade. E qual era a regra de ouro para a turma que queria tudo bem definido? Era essa definição aqui do Merton Gill, de 1954. Ela virou praticamente o padrão da época. A chave aqui é essa ideia de neurose de transferência regressiva que é resolvida só com interpretação. Para eles era isso e só isso que fazia da psicanálise algo único. Então, parecia que estava tudo organizado, né? Um sistema, definições claras, um consenso. Pois é, não durou. Agora a gente entra na parte em que esse castelo de cartas começa a desmoronar. E olha que impressionante a velocidade com que tudo mudou. Em 1954, os maiores pensadores do campo estavam alinhados. 25 anos depois, em 1979, esses mesmos caras se encontram num simpósio e a conversa é outra. Cada um defendia uma coisa. O consenso tinha virado fumaça. Mas por quê? O que aconteceu para implodir esse acordo? Foram basicamente duas coisas. Primeiro, começaram a aparecer nos consultórios pacientes com estruturas mais complexas, como borderline e narcisista, e os modelos antigos simplesmente não funcionavam para eles. E segundo, talvez o mais importante, o foco mudou. A ideia de que a relação com o terapeuta por si só já era curativa começou a ganhar muita força, e isso batia de frente com a ideia de que só a interpretação importava. E a maior ironia disso tudo, a reviravolta mais espetacular, veio justamente do Merton Gill. Lembra dele? O cara que criou a definição super precisa de psicanálise nos anos 50? Pois é, anos depois, ele mesmo virou o jogo e passou a defender que a distinção que ele mesmo criou não fazia mais sentido. É uma mudança de rota impressionante. E toda essa confusão nos traz para os dias de hoje.
para um mundo que é o resultado direto dessa grande fragmentação. Um cenário, vamos dizer, bem mais plural e, por que não, um pouco mais caótico. A verdade nua e crua é esta. Aquela ideia de a psicanálise como uma coisa só, unificada, como Freud imaginou, isso simplesmente não existe mais. O que existe hoje é um pluralismo de teorias. E só para ter uma ideia do que isso significa na prática, dá uma olhada. A gente tem a psicologia do ego, a linha kleiniana, a lacaniana, psicologia do self, a intersubjetiva. Cada um desses nomes é um universo próprio, uma forma diferente de entender a mente e a terapia. O campo se multiplicou. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta gigante no final, né? A gente saiu da certeza absoluta do Freud, passou por uma tentativa de organizar tudo num espectro e chegou nessa fragmentação de hoje. Se nem os maiores especialistas do campo conseguem concordar sobre o que é o quê, então, o que no fim das contas realmente faz a terapia funcionar? Essa é uma pergunta que até hoje continua aberta.